Boa noite, sejam muito bem-vindos. Tá na hora Santa Catarina, começando aqui juntinho com você. Mais uma segunda-feira, mais uma semana começando e você aí de casa, finalizando o dia, ainda que começando a semana, muito bem informado aqui com a gente no SCC-SBT, a TV mais querida de Santa Catarina. E olha, hoje vai ter um pouquinho de tudo, viu, pessoal? Tem mais episódios do Tá Na Hora de Correr, isso mesmo! Esse projeto que tem ganhado o coração de tantas pessoas já está com seu segundo episódio. A gente vai trazer também alguns dados do estado que tem alarmado muitas pessoas com relação aos feminicídios aqui em Santa Catarina e outros dados espalhados pelo estado voltados à saúde daqui a pouquinho. Mas sobre o Tá Na Hora de Correr, eu quero saber de você aí de casa. A gente vai abrir o nosso WhatsApp hoje, segunda-feira, para você me contar como é que está o seu hábito de corrida, o seu hábito de exercícios, para se exercitar, para procurar o bem-estar, a sua saúde. Se você já corre, há quanto tempo corre aqui em Santa Catarina? Como que é o seu hábito, o seu dia a dia? Se você não corre e tem vontade de correr, conta para mim quais são os desafios, o que te faz ficar parado no sofá e não ter começado, não ter dado esse primeiro passo ainda. Se você não deu, vem com a gente, porque o Tá Na Hora de Correr tá trazendo as histórias mais inspiradoras, os exemplos mais viciantes. E esse quadro eu tenho certeza que vai mudar um pouquinho da rotina de vocês, assim como tem mudado a nossa profissionalmente aqui no SBT. Pessoal, vamos seguir, vamos dar aquele giro no estado catarinense. Vou começar falando do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, o IMA, que divulgou o relatório de balneabilidade das praias do estado. O resultado: 35% das praias estão impróprias para banho. A repórter Gabriela Mariotto está chegando ao vivo aqui com a gente para trazer mais informações. Gabi, é com você. Oi, Júlia. Muito boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha aqui no Tá Na Hora Santa Catarina. Pois é, esse último relatório do Instituto do Meio Ambiente trouxe esses dados. 35% das praias aqui do nosso litoral estão impróprias para banho e 65% permanecem aí livres para os banhistas. Ao todo foram avaliados 260 pontos espalhados por todo o litoral catarinense, de norte a sul do estado. Desse total, então, 169 estão próprios e 91 impróprios. Essas coletas foram feitas na última semana, entre os dias 5 e 7 de janeiro. Falando um pouquinho aqui sobre a capital, a gente está em um ponto que é considerado impróprio para banho há bastante tempo, que é aqui a Beira-Mar Norte. Aqui foram analisados 89 pontos, 30 deles impróprios para banho e 59 próprios. A situação aqui na capital permanece mais ou menos parecida com o que tinha sido divulgado no último relatório do Instituto do Meio Ambiente. A maior mudança foi que agora o IMA incluiu um novo ponto de monitoramento que fica aqui na capital, que é na foz do rio Capivari. A coleta ela é feita no rio e não no mar, naquele ponto onde o rio desemboca ali na Praia dos Ingleses. Então, no rio, a água foi considerada, sim, imprópria para banho, mas ali onde ele encontra com o mar, ali naquele ponto na Praia dos Ingleses, foi considerado próprio para banho. A gente traz, como sempre, aquelas recomendações do Instituto do Meio Ambiente para a população, para todo mundo que visita o litoral catarinense e as praias, que tenham um cuidado especial, principalmente depois de chuvas muito fortes. A gente está tendo essas chuvas bem fortes agora durante o verão, e também ter esse cuidado especial perto de rios e perto de canais, onde essa água encontra o mar, porque às vezes nesses pontos a água pode sim estar um pouco mais imprópria para o banho. Daí tem que ter esse cuidado maior para todos esses banhistas. Volto contigo aí no estúdio, Júlia. Obrigada, Gabi, pelas informações. Segunda-feira com dados de Santa Catarina mexendo com a balneabilidade por aqui. Muito obrigada. Pessoal, agora no litoral norte, algumas cidades registraram muitos pontos impróprios. Em Bombinhas, inclusive, a prefeitura investiga um descarte irregular de esgoto. A repórter Cristiane Pinheiro chega com as informações para vocês. As amostras foram coletadas entre os dias 5 e 7 de janeiro em 259 pontos. De acordo com o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, 65% dos pontos monitorados apresentam condições próprias para o banho, totalizando 169 pontos. Outros 91 foram classificados como impróprios, correspondendo a 35% do total avaliado. Aqui no litoral norte, o município de Bombinhas foi o que apresentou o maior número de pontos impróprios,
8 pontos. Na praia de Quatro Ilhas, inclusive, a prefeitura está investigando o registro de um descarte irregular de esgoto que aconteceu durante a forte chuva de sábado. Assim que a chuva passou, o descarte cessou. As equipes de fiscalização ambiental realizam de forma contínua a Operação Língua Negra. Hoje pela manhã, inclusive, moradores de Bombinhas realizaram uma manifestação em frente à concessionária que administra o serviço na cidade. Eles reivindicam informações sobre esta língua de esgoto registrada na praia de Quatro Ilhas, os valores das tarifas e a implantação de rede de esgoto no município. Em relação à apresentação dessas reivindicações, a concessionária se manifestou. Falou que as tarifas de abastecimento de água de Bombinhas são contratuais e atende à implantação do novo sistema de abastecimento na cidade, um dos mais modernos do país. Sobre o sistema de esgotamento sanitário, a concessionária informou que já implantou mais de 58 mil metros de novas redes e em 2026 vai implantar mais de 40 mil metros. Em relação ao lançamento de efluentes de forma irregular na praia de Quatro Ilhas, a concessionária informa que esta rede não tem ligação com a que está sendo operada pela concessionária. Itapema também apresentou 5 pontos impróprios, Penha, mais aqui ao norte, 7 pontos e Porto Belo, 3 pontos impróprios. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Cris, pelas informações. A gente segue acompanhando a balneabilidade de toda Santa Catarina, os litorais que têm sido procurados agora pelos turistas, pelos moradores, né, que buscam esse tempo de recesso, essas férias. A gente quer, claro, um espaço saudável para todo mundo. Agora, você aí de casa, vamos abrir a janela do estado? Cleiton Ramos, já estou com saudade de você, você adora abrir a janela de Santa Catarina. Imagens lindíssimas agora, final de tarde, da Praia de Palmas, em Governador Celso Ramos. Olha aí o pessoal curtindo a praia nessa segunda-feira, 26 graus por lá. Finalzinho de tarde, as nuvens já estão ali, ó, se juntando, já indicando uma possível chuva. No final do dia, esse calorão que todo mundo tem sentido durante a tarde, gera esses temporais no final do dia. A gente sabe que isso vai continuar acontecendo ainda durante essa semana, mais informações para vocês, mais detalhes daqui a pouquinho na previsão do tempo. Mas é isso, a gente tem aí uma praia muito bem frequentada, muita gente começando a semana com um bom banho de mar, já dá aquela limpada na energia, né, para começar a semana. Agora, pessoal, vocês lembram daquele posto que virou notícia na semana passada em Gaspar? Ele teve a estrutura totalmente destruída por uma microexplosão. A gente está falando daqueles temporais fortes que passaram por lá. O que já era tragédia, agora virou caso de polícia. O posto foi alvo de um furto. É isso mesmo, depois de passar por toda a tragédia, agora o dono do posto vai ter que lidar com um furto que aconteceu por lá. A repórter Nathalie Oliveira está retornando aqui com a gente. Nath, ao vivo, começando essa segunda-feira com você, trazendo notícias como essa. Já não bastava essa tragédia, né, esse temporal que devastou o posto em Gaspar, imagens impressionantes, você entrou ao vivo na semana passada mostrando pra gente. Agora ele passou por um furto, é isso mesmo, é inacreditável. Exatamente, Júlia. Boa noite para você e para todos que estão nos assistindo. A gente volta a falar desse posto de combustíveis que fica no bairro Bela Vista, na cidade de Gaspar, porque na última quinta-feira a gente foi até no local, mostrou aqui no Tá Na Hora os diversos estragos que foram causados por uma forte tempestade que foi até classificada pela Defesa Civil Estadual como uma microexplosão. O teto da estrutura desabou, então foram diversos estragos, a estrutura ficou totalmente danificada e foi um prejuízo de R$400 mil, conforme o proprietário do estabelecimento. E aí a situação já estava ruim, até porque o posto agora se recupera, ele já retomou os atendimentos, mas se recupera então desse prejuízo e agora então uma ação criminosa na madrugada deste domingo. Nas imagens, as câmeras de segurança registraram todo esse furto, onde um homem invade a loja da conveniência desse posto, viu, Júlia? Nas imagens é possível ver que este homem, ele fica ali na frente desse posto, ele olha para um lado, olha para o outro, ali meio que tentando ver se não vem
ninguém. E aí ele arromba a porta da frente, entra no local e ele meio que se rasteja, ele se abaixa ali, tentando chegar nos armários. Ele abre diversos armários, mas conforme o gerente do posto, ele não levou nenhum dinheiro. O foco da ação desse criminoso, Júlia, foi outro. Ele furtou 2 sacolas cheias de mercadoria. E aí o que tinha? 100 maços de cigarro, ou seja, 100 carteiras de cigarro aproximadamente, conforme o gerente, além de chocolates, óculos e bonés. É um prejuízo considerável, ainda não há uma quantia certa do quanto isso causou para o posto, mas é um prejuízo considerável até porque o posto está se recuperando de uma condição climática que foi afetada na última quinta-feira e agora mais essa situação que piora tudo. Apesar dos problemas, o posto ele segue operando normalmente. Agora a Polícia Civil investiga esse caso, com base até nessas imagens de câmeras de segurança que a gente mostrou aqui, mas até o momento ninguém foi preso. Que situação, né, Júlia? Volto contigo aí no estúdio. Nossa, Nath, trazer esse posto novamente com uma nova complicação, agora um crime, né? A gente sabe que existem muitas pessoas más intencionadas, mas neste caso, ver a situação que o posto, enfim, o empresário, o dono desse estabelecimento passou e ainda ousar furtá-lo, olha, é muita ousadia, né? Obrigada, Nath, pelas informações. Daqui a pouquinho a gente volta com a Nath lá no Vale do Itajaí. Agora, Santa Catarina enfrentou um fim de semana marcado por instabilidade e temporais entre sábado e domingo. No norte catarinense, cidades como Joinville e Barra Velha foram impactadas. No sábado, a região de Vigorelli, em Joinville, recebeu grande volume de chuva, mas a Defesa Civil informou que não houve registros de alagamentos na maior cidade do estado. Já no domingo, moradores do centro de Barra Velha foram surpreendidos por uma rápida e intensa chuva de granizo. É isso mesmo, causou transtornos pontuais pela cidade. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alertas laranja para tempestade, chuvas intensas e ventos costeiros, além de alerta amarelo para vendaval e válidos também para diferentes regiões de Santa Catarina. Apesar dos transtornos, não houve registro de ocorrências graves até o momento. E os órgãos de monitoramento seguem acompanhando as condições do tempo aqui em Santa Catarina. O temporal, pessoal, a gente segue agora falando sobre temporais no estado e o temporal que caiu na tarde de domingo causou estragos em cidades na região norte de Santa Catarina. A gente citou agora a região norte com Joinville e outras cidades. A chuva, acompanhada de granizo, deixou rastros de destruição, principalmente na zona rural. Por isso, Renato Santos vai vir agora ao vivo com a gente trazer mais informações. Renato, muito boa noite. Esses impactos ainda são sentidos pelos moradores, pelos empresários. Como é que está a situação aí no norte do estado? Conta pra gente. Continua sendo sentido sim, viu, minha amiga Júlia? Ótima noite para você, excelente início de semana e para todos aqueles que nos acompanham aqui na tela do SBT. Chovendo nesse momento, inclusive aqui na nossa região, essa chuva que começou por volta das 3h30 da tarde de hoje e provocou também muita destruição lá no litoral, em São Francisco do Sul. Inclusive, a gente tem as imagens, viu? Por lá, na Praia do Capri, a ventania acabou destruindo telhados e também arrancou a estrutura da marina lá da Praia do Capri. Os pescadores ficaram assustados diante desse forte temporal que atingiu a nossa região na tarde desta segunda-feira. A mesma situação lá em Imbatuba. Por lá, para você ter ideia, uma árvore acabou caindo sobre a fiação elétrica. Por pouco, essa árvore não atingiu um carro que passava exatamente no local. A situação por lá é complicada, viu? Várias residências estão sem energia elétrica. Agora, a Celesc trabalha para restabelecer o fornecimento de energia lá na cidade de São Francisco do Sul. E no final de semana, a situação foi complicada também lá em São João do Itaperiú, também aqui no norte do estado. Uma cidade que é conhecida pela produção de banana e também de arroz. Por lá, o forte temporal que atingiu o norte aqui de Santa Catarina provocou estragos nas plantações e também em várias residências. 6 casas ficaram com telhados destruídos. 15 produtores de banana e também de arroz ficaram com seus plantios totalmente destruídos por causa da chuva de granizo. A Defesa Civil, a Secretaria de Meio Ambiente
e também a EPAGRE agora fazem o levantamento para contabilizarem o tamanho do prejuízo provocado lá em São João do Itaperiú. Nós temos um vídeo enviado pelo prefeito de São João do Itaperiú e também pela secretária de Defesa Civil, que relata como foi a chegada dessa chuva lá no município. Vamos acompanhar. Pelo que a gente mais ou menos tem, são de milhões os anos, né? Mas o principal de tudo é que a gente, graças a Deus, não teve nenhum problema de alguém com ferimentos ou algum dano maior. As casas, até princípio, né, são 5 residências mais afetadas, né, que estão precisando de lona, que em primeiro momento, ontem, junto com os bombeiros voluntários, né, entregamos lonas, ajudamos a cobrir. Os bananicultores, muitos, né, com praticamente 90% com as suas bananas bem afetadas, né? Pois é, situação complicada aqui na cidade de Joinville. A Defesa Civil emitiu na tarde de hoje um alerta que disse que, segundo a Defesa Civil Estadual, tem previsão de muita chuva para as próximas horas, tem previsão de rajada de ventos e também de chuva com granizo e alagamento. A defesa que pede para a população se manter em local seguro e evitar trafegar ou ainda caminhar por locais onde há risco de alagamentos e também de enxurradas. A gente continua atualizando esses dados. A qualquer momento a gente pode voltar trazer informações aqui do norte do estado, viu, Júlia? Retorno com você no estúdio. Obrigada, Renato, pelas informações. A vida é o bem mais precioso nesse momento. Quando a Defesa Civil e outros órgãos pedem que essas pessoas, né, se abriguem, estejam longe de locais de perigo, é isso. Às vezes a gente quer retornar para o local onde a gente trabalha, para casa, mas sempre resguardar a sua vida, que é a maior segurança que a gente tem. A gente daqui a pouquinho volta com o Renato com mais informações do norte do estado. Agora, pessoal, o feminicídio tirou a vida de 48 mulheres em Santa Catarina entre janeiro e novembro de 2025. No mesmo período, o Tribunal de Justiça do Estado registrou 28.984 pedidos de medida protetiva, segundo dados do Observatório de Violência contra a Mulher, da ALESC. Os números mostram que, mesmo buscando proteção, muitas mulheres continuam em risco. Somente, até hoje, 12 de janeiro, 4 casos de feminicídio já foram registrados em Santa Catarina, uma realidade que exige atenção e levanta questionamentos sobre a efetividade das medidas de proteção em um estado conhecido pelos índices de segurança. A gente tem aqui no nosso portal SCC10 esses 11 dias de 2026, onde 4 mulheres são mortas e expõe essa crise silenciosa de Santa Catarina. A gente vem desde o ano passado mostrando esses índices de violência, as buscas por prevenção, por conscientização, mas os impactos, pelo menos ao longo dos dias, na rotina ainda não foi sentido, né? A gente recebeu uma informação com exclusividade, inclusive, de que a Delegacia de Proteção à Criança, ao adolescente, à mulher e ao idoso, a conhecida DPCAM, não será mais responsável pelos casos de feminicídio aqui na capital. Quem assumirá será a Delegacia de Homicídios de Florianópolis. Amanhã, a Secretaria de Segurança Pública do Estado dará uma entrevista coletiva para falar dos dados de Santa Catarina e a gente vai trazer daqui a pouquinho, junto com o SCC-SBT, mais atualizações para vocês. Daqui a pouquinho, imagens e informações ao vivo aqui no nosso Tá Na Hora. Um índice que tem assustado, que tem chamado a atenção da comunidade, nós jornalistas, né, aqueles que todos os dias trazem aqui para você o impacto da sociedade e dessa crise de violência, sobretudo contra a mulher. O Hospital Materno-Infantil Santa Catarina do Sul, no estado, teve que transferir gestantes para outras unidades devido à superlotação. Quem traz mais detalhes é a repórter Emanuela Justino. Bom, essa situação se dá por conta da superlotação aqui do Hospital Materno-Infantil Santa Catarina, que atende não só as mães e os bebês aqui de Criciúma, mas de toda a região sul do estado. Então, agora, só os casos de emergência e urgência que estão sendo atendidos aqui. Essas mulheres, né, gestantes e puérperas, tiveram que ser transferidas para outras unidades aqui do estado, não foi só uma. Então, onde tem vaga, elas estão sendo transferidas por conta realmente dessa situação. Segundo foi divulgado, são 25 leitos aqui na instituição, 8 do centro obstétrico e 18 clínicos. E nesse caso, então, os casos menos graves, digamos assim, a orientação nesse momento é o quê? Para procurar as unidades básicas de saúde, né? Aqueles casos, obviamente, que não comprometem a saúde da mulher e nem do bebê, ou então uma das 4 UPAs aqui em Criciúma. Inclusive, segundo a nota que foi divulgada pelo Instituto IDES, que é o que administra aqui o Hospital Materno-Infantil Santa Catarina, foi pedido auxílio à Secretaria de Saúde para fazer essa transferência, né? A transferência dessas mulheres, porque
claro, precisa ter segurança também, que é um momento mais delicado para a mulher, né, em relação à saúde, precisa de certos cuidados. Então, foi solicitado também uma ajuda aí para poder fazer essa transferência. Não foram informados quantas mulheres, quantas pacientes foram transferidas, mas sim foi confirmado que está sendo feita por conta aí desse problema de superlotação. E, segundo foi divulgado, não tem uma previsão de quando isso vai ser normalizado, ou seja, por enquanto, só os casos mais graves são atendidos aqui na unidade, né, no Hospital Santa Catarina. Aqueles menos graves podem se dirigir às UPAs e a gente segue acompanhando qualquer novidade. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Manu, pelas informações. Uma operação conjunta da Polícia Penal de Santa Catarina e do Ministério Público, por meio do GAECO, prendeu na manhã desta segunda-feira em Itajaí, André Luiz Miranda do Nascimento, conhecido como Pezão, apontado como um dos principais traficantes em atuação no estado. O investigado havia conseguido prisão domiciliar durante o recesso do judiciário por alegações de saúde, mas o Tribunal Regional Federal da 4ª Região reconsiderou a decisão, negou o habeas corpus e determinou o retorno imediato ao sistema prisional. Ele será reconduzido à Penitenciária Federal de Porto Velho. Você aí de casa pode acompanhar também no nosso portal SCC10. Atenção para os moradores de Balneário Camboriú. A Arena Farofa está chegando e promete movimentar a cidade. Vocês sabem que a movimentação do nosso SCC-SBT com a comunidade inteira é muita risada, é muita brincadeira. Bora conferir? Dia de energia, alegria e pronta para transformar a tarde em pura diversão. Vai ter brincadeira, dicas, brindes e o povo participando junto com a gente. Então se prepara, porque a tarde mais animada da televisão tá chegando. Anasol, máxima proteção com preço justo. Unifique, planos de celular e internet fibra. Avan, tudo num só lugar. Balneário Camboriú. Coisa linda, pessoal. Olha só, a gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente tem o segundo episódio do Tá Na Hora de Correr. Esse projeto lindíssimo que vai contar a história de muita gente inspiradora. A gente teve aí o primeiro episódio com a nossa preparação, eu e Cleiton Ramos, junto com profissionais de saúde para nos preparar, nos tornar aptos à corrida. Ainda estamos em processo de liberação, viu? Mas enquanto isso a gente tem muitas histórias para contar. E hoje, segunda-feira, a gente vai tratar de saúde mental. Como que a corrida pode nos ajudar com ansiedade, com estresse, com as amizades, com o dia a dia. Daqui a pouquinho tem Tá Na Hora de Correr. Antes, um intervalo rápido, com imagens agora na sua tela de Cachoeira do Bom Jesus. Olha aí, 26 graus por lá. A gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente está de volta. Retornamos com o nosso Tá Na Hora Santa Catarina. Obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. E a gente segue girando o estado com todas as informações que foram notícia nessa segunda-feira. Um grave acidente de trânsito com carga de ácido provocou a interdição da BR-280 na região norte do estado. O acidente envolvendo 3 veículos deixou pessoas gravemente feridas. A gente vai agora até Joinville falar com o Renato, que vai trazer mais informações pra gente. Renato, você retorna agora para falar desse acidente que deixou pessoas feridas. Como aconteceu? Como elas estão nesse momento? Pois é, viu, Júlia? Esse grave acidente aconteceu na BR-280, próxima à cidade de São Bento do Sul, no Planalto Norte, por volta do início da tarde desta segunda-feira, por volta de 1h da tarde, a rodovia que ficou fechada até às 3h30 da tarde, envolvendo 3 veículos, um automóvel, uma van e também um caminhão que transportava ácido sulfúrico e acabou derramando sobre a BR-280. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, mais de 1.000 litros do produto ficaram sobre a pista e, por causa disso, o local teve que ser interditado. 3 pessoas ficaram gravemente feridas, foram levadas pelos bombeiros para o hospital lá de São Bento do Sul. Agora há pouco eu conversava com a comunicação da prefeitura, que disse que até o momento ainda não tem informações sobre o estado de saúde dessas 3 pessoas que foram hospitalizadas. Claro que a gente vai continuar acompanhando e atualizando esse caso aqui no nosso Tá Na Hora. Vale ressaltar que a Defesa Civil, o Instituto do Meio Ambiente e também o pessoal da Secretaria de Meio Ambiente lá da Prefeitura trabalham na área
onde o ácido foi derramado. E a eles ainda também não divulgaram se vai ser necessário fazer algum tipo de procedimento lá na região, já que esse produto é considerado altamente tóxico. Acho que você lembra muito bem, viu, Júlia, que em 2024 a gente teve um acidente parecido aqui entre Joinville e Campo Alegre, ali na Serra Dona Francisca, onde um caminhão também acabou tombando e todo o ácido foi para dentro do rio Cubatão e acabou afetando 70% do abastecimento de água aqui na cidade de Joinville. Uma situação muito preocupante e claro que a gente vai continuar acompanhando e trazendo aqui no Tá Na Hora. Volto com você no estúdio. É isso, Renato. Impacto ambiental, saúde pública. Obrigada pelas informações, apuração. Renato Santos, direto do norte do estado. O fim de semana, pessoal, foi marcado por luto e acidentes graves nas rodovias de Santa Catarina. Em Blumenau, em menos de 24 horas, 2 acidentes resultaram em 2 mortes em ocorrências registradas na BR-470 e na SC-108. Na região de Itajaí, também foram registrados 2 acidentes graves ao longo do fim de semana. Em uma das ocorrências, um motociclista morreu após a colisão. Já na madrugada dessa segunda-feira, um grave acidente entre 2 caminhões deixou uma pessoa morta na BR-282 em Águas Mornas. A colisão envolveu um caminhão betoneira e outro de transporte de verduras. A Polícia Rodoviária Federal e o Corpo de Bombeiros atuaram no resgate e no controle do trânsito. Impactos, acidentes, nosso SCC-SBT também é a TV mais querida no trânsito e a gente segue pedindo, né, responsabilidade, porque a imprudência no trânsito tem trazido resultados lamentáveis. A partir deste ano, os casos de feminicídio da capital serão investigados e tratados pela Delegacia de Homicídios e não mais pela Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso, a DPCAM. A gente trouxe aqui no primeiro bloco do Tá Na Hora Santa Catarina, o nosso estado passou por 4 perdas em função do feminicídio nesse final de semana. A gente vai agora ao vivo com a Gabriela Mariotto, que vai nos atualizar sobre esses dados de Santa Catarina que têm impactado a comunidade, nós jornalistas, nós mulheres, né, Gabi? Conta mais pra gente. Sim, Júlia. Os casos de feminicídio aqui em Santa Catarina, a gente já tem acompanhado, a gente já tem trazido aqui, tendo essa crescente, né? No ano passado a gente já trouxe os índices muito altos e agora isso tem, né, feito com que tanto o governo do estado quanto a Polícia Civil passem por algumas mudanças, algumas reestruturações nessa tentativa de diminuir, de barrar esses casos que a gente tem visto aqui em Santa Catarina. Então, a partir desse ano, esses casos de feminicídio não vão mais ser responsabilidade da DPCAM, e sim da Delegacia de Homicídios. Isso faz parte de uma reestruturação interna aqui da Polícia Civil de Santa Catarina para evitar esses conflitos de competência, quem vai ficar responsável por cada um dos casos. Essa informação foi confirmada para a nossa equipe pelo delegado Alex Bonfim, que é o responsável pela Delegacia de Homicídios aqui do estado. Isso porque antes, uma parte dos casos ficava com a Delegacia de Homicídios, mas outra parte acabava ficando com a DPCAM. E agora, tudo isso vai ficar concentrado ali na Delegacia de Homicídios. Todos os detalhes em relação a essa mudança vão ser melhor aprofundados, melhor detalhados. Amanhã, às 10 horas da manhã, tem uma coletiva de imprensa com a Polícia Civil aqui do nosso estado para explicar melhor como que vai funcionar todas essas mudanças. Mas como você disse, Júlia, a gente tem acompanhado esses números crescentes. Só nesses 10 primeiros dias de 2026, foram 4 mulheres que perderam a vida em decorrência a esses crimes de feminicídio. Todos esses crimes, eles foram cometidos por pessoas próximas, por pessoas que tinham algum vínculo com essas mulheres. E essas 4 mortes registradas agora, só nesse começo de ano, já superam as 3 mortes que também, infelizmente, foram registradas em janeiro do ano passado. Então, a gente continua acompanhando esses índices crescentes. Para a gente relembrar um pouco da história dessas mulheres que perderam a vida aqui no nosso estado. A Stephanie Cassiana da Silva, de 40 anos, morreu em São João Batista. Ela foi morta a facadas enquanto ela defendia uma amiga que estava sendo agredida pelo companheiro. O segundo caso de feminicídio foi registrado em Chapecó. A Marivane Fátima Sampaio, de 25 anos, foi assassinada pelo ex-companheiro. Ela já tinha recebido essas ameaças, registrado isso, solicitado as medidas protetivas. Mais um caso foi um caso de duplo feminicídio registrado em União do Oeste.
A Juvilete, de 37 anos, e a filha dela, Mariana, de só 15 anos, foram mortas a facadas. O principal suspeito era o ex-companheiro dela, o pai dessa menina, e ele foi abordado pela polícia, acabou reagindo ali no momento e foi assassinado, foi morto pela polícia. Então, em 2025, a gente teve aqui no nosso estado 48 casos de feminicídio. A gente vem dessa série histórica que mostra como esses casos continuam altos aqui no estado. Em 2020, foram 57 casos, em 2021, 55, em 2022 e 2023 foram 57, em 2024, 51 e agora no ano passado, 48. E nesse ano, nesses primeiros 10 dias, foram 4 casos de feminicídio já registrados aqui em Santa Catarina. E a gente já trouxe aqui no Tá Na Hora, Santa Catarina continua aparecendo nos rankings nacionais de segurança, continua aparecendo como o estado mais seguro do país, mas a gente vê que a situação é bem diferente quando se trata das mulheres, porque os casos de violência contra a mulher, os índices de violência contra a mulher aqui no nosso estado continuam muito altos. Infelizmente, os casos de feminicídio também. Volto contigo aí no estúdio. Obrigada, Gabi, pelas informações. A gente vê aqui, pessoal, quando o assunto é feminicídio, a necessidade de um movimento em paralelo, conjunto. Ou seja, ações de prevenção e de combate, sobretudo, a esse tipo de violência por parte das instituições. A gente fala da conscientização, reeducação de homens da nossa sociedade. Mais do que isso, o encorajamento dessas mulheres que são silenciadas, que vivem uma vida inteira para não contar para a amiga, para a mãe, para irmão o que está acontecendo, da vergonha de falar sobre a violência. E mais do que isso, eu abro aqui a pergunta para você de casa. Se a maior parte das mulheres que foram mortas, que passaram pelo feminicídio, já tinham medidas protetivas registradas, pedidas, indiciadas, né? Justiça junto com elas na medida protetiva, o que está dando errado? Está dando certo essa medida protetiva? Ela está sendo cuidada, resguardada pelas instituições de forma correta? Porque isso não impediu a maioria dos crimes. O que está acontecendo? Né? A gente fala sobre esse movimento paralelo porque não adianta cobrar só das instituições, só da sociedade, da parte da cultura local, da cultura como um todo, porque se isso não acontecer paralelo, junto, que tipo de resultado a gente vai ter? Esse questionamento que a gente traz todos os dias no jornal é sobre o futuro de muitas mulheres, jovens, adolescentes, pessoas que estão agora construindo uma vida, têm uma vida e um futuro pela frente e vão ser cerceadas pela violência, pela falta de educação, de consciência, de ação das instituições. O que está acontecendo? Quantas mais mulheres, jovens, idosas, mães, filhas, quantas mais a gente vai perder? Vamos seguir acompanhando os casos aqui no estado. A lista oficial dos aprovados no vestibular unificado entre UFSC, IFSC e IFC 2026 foi divulgada nesta segunda-feira pela Comissão Permanente do Vestibular da UFSC. As provas foram realizadas nos dias 6 e 7 de dezembro do ano passado e contaram com questões de múltipla escolha e conteúdos baseados nos livros de literatura, aliás, de leitura obrigatória. A relação dos aprovados está disponível nos murais do campus da UFSC e no site do Vestibular Unificado 2026.ufsc.br. Agora, pessoal, vem comigo aqui no portal SC10 novamente, porque a gente tem notícia boa vindo por aí, viu? A Anvisa aprova a medicação para prevenção do HIV no Brasil, é isso mesmo. Aqui no nosso portal SC10, vocês vão acompanhar como que foi o processo dessa autorização, essa aprovação da vacina. A autorização, ela amplia as estratégias de prevenção da doença no país. A gente já tem um histórico do Sistema Único de Saúde com relação a essa condição e agora a gente vem com mais esse passo, mais essa vacina agora aprovada em todo o Brasil pela Anvisa. A indicação é voltada para adultos e adolescentes a partir dos 12 anos, com peso mínimo de 35 quilos que estejam sob risco de contrair o vírus. Mais detalhes, claro, aqui no nosso portal SCC10. A gente vai agora para Blumenau porque um alívio para os moradores da região do Vale do Itajaí será o assunto dessa entrada de Natiele Oliveira, viu? Foram assinadas as ordens de serviço para as obras contra enchentes em Presidente Getúlio, Gaspar e Rio dos Cedros. São quase 9 milhões de reais em desassoreamento e contenção de margens. A Natiele está chegando agora ao vivo com a gente para trazer mais informações. Nath, a gente vem aí de um histórico de dias seguidos, final do ano, início
início de 2026 com impactos sérios com relação aos temporais, às enxurradas, né? Esses temporais que têm devastado essas cidades e agora uma ação concreta por parte do poder público, né? Como que isso vai impactar essas pessoas por aí? Conta mais pra gente. Então, Júlia, exatamente. Agora, essas obras de prevenção em uma região que historicamente sofre com as cheias. Por isso, agora a Defesa Civil de Santa Catarina liberou mais de 8,8 milhões de reais para obras de prevenção contra as enchentes nessas 3 cidades: Presidente Getúlio, Rio dos Cedros e Gaspar. Esses 3 municípios que ficam aqui na região do Vale e Médio Vale do Itajaí. Essas obras são principalmente de desassoreamento, que é a limpeza desses locais para ajudar no escoamento, na vazão dessa água e aí, consequentemente, previne as cheias. Essas ordens de serviço foram assinadas nesta segunda-feira e agora as máquinas já podem começar a trabalhar. A Defesa Civil ainda não informou qual o prazo de conclusão para essas intervenções. O secretário de Estado da Defesa Civil, Mário Hildebrand, detalha os projetos principalmente nas cidades de Presidente Getúlio e Rio dos Cedros. Olha só. Na cidade de Presidente Getúlio, liberamos cerca de 4,5 milhões de reais para fazer a limpeza e desassoreamento de cerca de 4,6 quilômetros do rio, uma cidade que já foi muito afetada por enxurradas, por enchentes, inclusive já teve perdas de vida. Uma ação importante que vai melhorar a fluidez e vai proteger aquela comunidade. Um projeto muito sonhado pela cidade de Presidente Getúlio, que vai trazer melhorias fluviais e vai mitigar muito as enchentes e enxurradas. E também na cidade de Rio dos Cedros, do mesmo modo, estamos fazendo uma ação de limpeza e desassoreamento de mais de 3 quilômetros do rio, dentro da cidade de Rio dos Cedros, que vai diminuir as enxurradas, alagamentos, enchentes. Júlia, agora na cidade de Gaspar, que inclusive a gente falou que na última quinta-feira sofreu com uma microexplosão, a obra é uma outra obra de contenção em uma margem de uma rua, e o secretário de Estado da Defesa Civil, o Mário, ele também comenta sobre esse serviço. Olha só. Fizemos a liberação, já a assinatura de ordem de serviço de cerca de 2 milhões de reais na cidade de Gaspar para fazer uma contenção importante ali na rua Anfilóquio Nunes Pires, uma obra que vai trazer muito mais segurança e vai evitar aquilo que já aconteceu no passado de desmoronar aquela SC e trazer a interdição do tráfego de veículos, garantindo a mobilidade, a escoamento da produção, a chegada da produção e a condição de que a cidade possa continuar prosperando. Todas essas obras são ordens de serviços assinadas, recursos garantidos, são recursos destinados pela Secretaria de Proteção e Defesa Civil. Júlia, então uma ótima notícia que traz bastante alívio para os moradores aqui do Vale do Itajaí, até porque investir em prevenção é sempre o melhor caminho. Volto contigo aí no estúdio. Certeza, Nath. A gente vai acompanhar essas ações do poder público junto com as comunidades, com essas cidades que tanto precisam de ações que deem mais segurança no dia a dia, né? Daqui a pouquinho a gente volta com você, viu? Agora, pessoal, você aí de casa, chegou o momento. Segundo episódio do Tá Na Hora de Correr. E eu deixo uma pergunta pra você aí de casa, viu? Quando a ansiedade bate, quando o estresse tá a toda, você procura uma natureza, um espaço para fazer exercício, para respirar, ou você procura o remedinho da farmácia? A gente às vezes busca, né, esses caminhos alternativos quando o movimento, a corrida, as amizades estão logo ali, batendo na porta, querendo ajudar. O segundo episódio do Tá Na Hora de Correr é sobre isso. Saúde mental através do movimento. Bora assistir. Saúde Mental está chegando para vocês com uma história sensacional. O Jorge conta mais sobre como foi a história dele através da corrida e, por meio delas, amizades que ele criou. Se tem desafio, eu não vou decepcionar vocês. O Cleiton tá lá buscando os exames para ser finalmente liberado para a corrida, mas eu prometi que até lá, até a liberação do Cleiton para a gente começar a correr, eu ia trazer para você aí de casa pessoas inspiradoras, histórias. Quem são aqueles que acordam 5 horas da manhã para correr? Aqueles que têm rotina de exercício? Quem são vocês? O que os motiva? E eu sei que a saúde mental, o estresse, a ansiedade é aquilo que mais pega hoje em dia. E olha, a história do Jorge vai entregar para vocês uma grande motivação de vida. E olha que ele não tá sozinho, viu? Essa galera aqui veio preparada. Pelo que eu tô vendo, já muito bem alongados. Meu nome é Jorge Fernando Rames, sou educador físico, tenho 33 anos
perdi 24 quilos com a corrida e a diminuição da ansiedade. A educação física sempre fez parte da vida de Jorge. Há mais de 10 anos, ele trabalha com crianças e idosos. Mas ao longo do caminho percebeu que, apesar da rotina de exercícios, corpo e mente nem sempre caminhavam juntos. O dia a dia do trabalho fazia com que eu me alimentasse mal, onde eu descontava isso na ansiedade, descontava isso num princípio de depressão, fez com que eu elevasse meu nível de gordura corporal. Casa de ferreiro, espeto de pau, como muitos dizem. A vida então pediu mais atenção de Jorge, uma realidade vivida por muita gente hoje em dia. Eu mesmo educando fisicamente as pessoas, trabalhando com atividade física, eu deixava o meu corpo de lado para focar apenas no trabalho, e quando eu percebi que estava ficando tarde demais, foi aonde eu encontrei nesse esporte democrático que é a corrida, o meu lazer, o meu prazer novamente de voltar a se exercitar e perder os quilos que eu tanto necessitava. Jorge sentiu isso na própria pele e a explicação é científica. E se o assunto é saúde mental, a gente procurou a psicóloga Ana Priscila para tirar algumas dúvidas, doutora. Eu vou começar perguntando sobre esse movimento, a corrida. De fato acontece algo físico no cérebro? Algo que de fato diminua a nossa ansiedade quando o assunto é saúde mental? Com certeza. O corpo e mente, eles estão conectados, né? Então, é algo em conjunto. Não dá pra gente falar de saúde mental sem falar também da saúde física. Acontece uma troca de química, né? A produção de neurotransmissores, né? Que libera endorfinas, dopamina, né? E isso faz com que o nosso corpo tenha essa redução da ansiedade, dos sintomas depressivos, melhora o nosso humor, a nossa disposição. Mas antes de buscar o movimento, muita gente acaba procurando as farmácias. O pessoal está bem sedentário, só que ele tem esse aumento de consciência para a atividade física, além disso que eu falei, né? Da estética, da performance. Realmente tem aberto esse olhar, essa consciência, mas ainda as pessoas querem resolver, né? Esse segredinho, às vezes eles querem ir para essa fórmula mágica. Tem muita gente sedentária e esse é um dos maiores desafios aqui na clínica, porque realmente eles querem resolver a vida, mas não tem movimento. Qual que foi a virada de chave? O que te motivou? Motivou, assim, me olhar no espelho e precisar acompanhar a vida dos meus filhos. E isso estava dificultando até para amarrar um cadarço, até para ter fôlego de continuar o meu dia de trabalho, que é intenso. Fez com que a corrida, ali aquela adrenalina que sobe nas participações de campeonatos, de participações de corrida, fez com que me motivasse a continuar e perder esse peso que eu precisava. Essa motivação sentida na pele e no corpo é um dos presentes que o movimento traz. E não é porque você está em movimento que não está descansando. Você aí de casa, já ouviu falar no descanso ativo? É recomendado, né, que pessoas, por exemplo, que passam muito tempo, às vezes, no computador, nas telas, né, façam uma atividade oposta, né? Então, se a pessoa fica muito tempo sentada, né, hoje a gente tem o teletrabalho, pessoas que trabalham home office, então, fazer sempre uma atividade oposta, que é ir caminhar ao ar livre, que é poder fazer uma atividade física. E Jorge fez questão de trazer aqueles que o inspiram. Eni Gris, 74 anos. E corre há quanto tempo, dona Eni? 11 anos, 12 anos, vai fazer 12. E eu entendi que a senhora trouxe a corrida como uma motivação de vida depois de passar por um grande desafio. Não, eu já corria, aí eu tive câncer e o que me ajudou a superar foi a corrida. Por ser atleta, então eu já tive mais chance, né? A motivação, a parte mental, foi importante para a senhora também quando descobriu o câncer? Foi, a principal foi, né? Porque eu pensava, eu tenho que correr, eu não posso morrer porque eu quero correr. Eu já corro há 19 anos, né? Então já tem mais de 1.500 provas e na pandemia eu acabei fazendo um desafio pessoal de 30 dias, que como eu tinha parado os eventos e começou a rolar o desafio pessoal durante todos os locais. Aí eu fiz um desafio pessoal de 60 dias de 5 km, peguei uma performance boa, depois fiz um de 30 dias de 10 km. Aí entrando ali no livro do recorde, do Guinness ali, pesquisei, tem um recorde aí para fazer essa loucura. E acabei entrando nessa loucuragem de fazer 1.500 dias correndo todo dia 5 km. Depois até quero
vai dar um livro depois, porque olha, tem história para contar. Mas eu vou perguntar, isso é loucura ou é muita sanidade? Saúde, né, Zeca? É saúde e um pouco de loucura, porque eu acredito que não vai ter outro doido para fazer isso, não. Um motivo ou outro, né? Mesmo aquele dia que a gente não está tão empolgado, um chama o outro, vamos lá, nem que seja devagar, mas quando a gente vê, a gente já foi e está cumprindo assim o dia a dia de fazer pelo menos 1 quilômetro por dia. E essa energia que é colocada para fora através do movimento pode evitar alguns excessos quando a gente fala de comida, bebida? Com certeza, né? O corpo ele vai absorvendo ali aquele estresse, aquela pressão do dia a dia e com certeza uma corrida, uma caminhada, ela ajuda a externalizar tudo isso, né? Que pode ser evitado aí com a compulsão alimentar, com vícios em outras coisas. Hoje de manhã, 4h30, eu acordei e fui correr, 4:45 fui correr na Avenida das Torres. Quando volto de lá, cansada, mas... sabe, aliviada que eu cumpri, né? É uma sensação única. E é assim por aqui, viu? Um puxa o outro, não larga a mão e nem a corrida. É de braços dados, abraço compartilhado. Jorge, vou te contar. A minha parte é a ansiedade, a do Cleiton é essa busca pela qualidade física, né? A corrida realmente pode ser um caminho para isso? Sim, eu digo que a terapia mais democrática que tem é a corrida. É como eu falei antes, inicie, faça e se divirta. O importante é se divertir. Depois vira um esporte. Agora no início é só lazer. Pessoal, que pessoas incríveis eu conheci. Dona Eni já prometeu me receber em casa para mostrar suas medalhas e ficaremos aqui ansiosos para contar os novos recordes do Zeca. Mas isso, fica para os próximos episódios do Tá Na Hora de Correr. Vocês imaginam o que é ir até a beira-mar de São José, conversar com essas pessoas e voltar para casa depois de conversar com a Dona Eli, que depois de 70 anos corre todos os dias, de madrugada? Vocês têm noção do quanto eu me senti? Como assim não estou correndo? Por que eu não estou me movimentando por aí? Esse projeto, pessoal, ele é sensacional, é qualidade de vida, são histórias inspiradoras exatamente por isso. Vocês têm noção do que é conversar com essas pessoas, ter esse impacto de vida, de saúde e voltar para casa? Eu voltei de uma maneira tão grandiosa, assim, tão motivada a me movimentar. Eu espero de coração que essas histórias tenham motivado você aí de casa, porque que histórias bonitas, sensacionais. E eu ainda vou na casa da Dona Eli, viu? Pessoal, neste sábado, e que orgulho contar isso pra vocês, foi ao ar o primeiro episódio do Desafio Show, o primeiro reality show universitário do Brasil. O programa reuniu 20 estudantes que encararam, logo de início, a primeira prova da temporada. Um caça ao tesouro, com desafios de encontrar os uniformes espalhados pelo campus. A dinâmica exigiu estratégia, agilidade e trabalho em equipe. Os vencedores da prova conquistaram uma vantagem importante para a próxima disputa, que será agora eliminatória. Os participantes foram divididos em 4 equipes, azul, verde, amarelo e vermelho, dando início à rivalidade que promete marcar a competição ao longo da temporada. O próximo episódio chega com promessas de emoção do começo ao fim, elevando, claro, ainda mais a tensão entre as equipes e os competidores. Então, não perca, porque é aqui na telinha do SCC-SBT, todo sábado, ao 12:30. Você aí de casa não pode perder. Tá sensacional, pessoal. Que orgulho trazer esse conteúdo, esse projeto lindíssimo para as telas do SCC-SBT. Agora, gente, vamos continuar a girar o estado catarinense. Uma ponte no sul da ilha cedeu no fim de semana e acabou interditada por risco à segurança. Moradores da região já sentem os impactos no dia a dia e a prefeitura avalia as medidas para a recuperação da travessia. Vocês acompanham agora na reportagem. Na manhã de sábado, depois de uma chuva forte, o pontilhão que ficava no bairro da Armação do Pântano do Sul, em Florianópolis, cedeu sobre o rio. Ele era a principal conexão para os pedestres entre a rodovia Francisco Tomás dos Santos e a rua Hermes da Fonseca, passando pelas servidões que abrigam boa parte da comunidade. O Gilberto acompanhou de pertinho o momento da queda. Horas antes tinha chovido bastante, né? E eu estava em casa até fazendo a limpeza do terreno, escutei 12 estrondos fortes. E aí eu pensei até que fosse um caminhão que tivesse batido no muro aqui. Aí quando eu cheguei próximo daqui, eu vi que a ponte tinha cedido, tinha caído, né?
Mas a tragédia já era anunciada pelos moradores. O Itamar já previa que a estrutura não ia aguentar as fortes chuvas depois das obras feitas no rio. Olha, antes a ponte estava boa, normal, mas quando a máquina começou a passar, limpar o rio, cavava muito para cá, eu disse, isso aí não vai prestar, porque tem 2 tubos de 100, 2 metros de altura, tem 4 ali. Aí fui cavando por baixo e ele vai ceder. Se ele ceder, a ponte vai junto. Aí desse temporal, o que aconteceu? Agora que aquela ponte caiu, os moradores estão dependendo desta segunda ponte. Mas o principal problema desse caminho alternativo é aquela escadaria. Ela dificulta a passagem de idosos, pessoas com deficiência, carrinhos e até das bicicletas. Meio ruim das pernas, para passar por lá dá trabalho. Porque lá é degrau e eu acho que a ponte ali também está meio ruimzinha. Ela é o único acesso, um acesso principal para cadeiras, carrinhos, motos, porque se tu não está ali em cima não tem escadaria, ela é plano, é liso. É o principal acesso para todo o pessoal da comunidade, principalmente os idosos, que agora tem que fazer um contorno maior e com dificuldades. Outro caminho que os moradores podem optar é a ponte de madeira, que fica do outro lado do pontilhão que cedeu. Eles, no entanto, também desconfiam da segurança dessa estrutura. Durante a tarde, equipes da Secretaria de Infraestrutura e Manutenção e da Defesa Civil de Florianópolis estiveram no local para avaliar a situação. Os engenheiros da infraestrutura acabaram de sair daqui, fazendo toda a vistoria nesse pontilhão e nos 2 aqui que tem aqui ao lado. Eles falaram que a ponte aqui do lado precisa manutenção na de madeira e aqui de concreto ela está estável nesse momento. A expectativa da Prefeitura é que em até 30 dias as equipes removam o entulho e construam uma nova estrutura no local. Nós agora vamos dar encaminhamento, a infraestrutura vai dar o parecer dela, nós da Defesa Civil também vamos fazer um parecer, isso aí vai estar pronto até amanhã ou quarta-feira mais tardar. Com isso, nós já vamos dar encaminhamento também para a Secretaria do Estado de Defesa Civil, ver se a gente consegue articular para conseguir um kit de transposição para esse ponto aqui, que é uma rua larga, só que tinha um pontilhão e agora não tem mais acesso devido à queda desse pontilhão. Agora a gente está dependendo do órgão público com maior celeridade para que realmente reconstrua essa ponte e a gente volte a ter o nosso acesso como era antigamente. A Prefeitura de Florianópolis informou que nesta segunda-feira equipes da Secretaria de Infraestrutura e da Defesa Civil realizaram vistoria diante dos danos da ponte no Pântano do Sul. O plano inclui remoção de entulhos, instalação de uma nova ponte e conclusão da obra em até 30 dias. Outras 2 pontes da região também foram vistoriadas para avaliar a necessidade de manutenção. Agora, uma faculdade na Grande Florianópolis encerrou as atividades e deixou alunos sem aula e sem resposta. Mesmo com rematrículas feitas para 2026, os cursos foram interrompidos. O SCC Meio-Dia trouxe essa reportagem especial no jornal de hoje e o Procon de São José se pronunciou sobre o caso, agora à tarde. Eles afirmam que o Procon de São José abriu um processo administrativo para apurar o suposto encerramento das atividades da IES-FASC sem comunicação clara aos alunos. A instituição foi notificada para esclarecer em 5 dias pontos como confirmação do fechamento, número de matriculados, suporte aos estudantes e medidas adotadas. O órgão reforça que, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, falhas na prestação de serviço ou falta de informações podem gerar responsabilidade da empresa, garantindo direitos como reexecução do serviço, restituição ou abatimento de valores pagos. A gente vai acompanhar agora a reportagem hoje por SCC Meio-Dia. Olha aí. Ela já tinha data marcada e contrato de formatura assinado. Desde o ano passado, pagava mensalmente por um evento previsto para 2027. Nós temos um contrato com a empresa de formatura que já tem o buffet escolhido, o local escolhido. Então, que garantia que a gente tem que vai se formar em 2027? Está muito perto da gente se formar e mudar de vida, né? É complicado isso. Leila está na 7ª fase de Direito. Ela e outros alunos foram convocados para uma reunião no dia 7 de janeiro e registraram quando receberam a notícia. A instituição não seguiria com as aulas, nem mesmo para quem já está matriculado. Vários alunos estão matriculados, inclusive eles deixaram a aba da rematrícula aberta
e depois anunciaram o encerramento. O aviso pegou os alunos de surpresa. A rematrícula para 2026 já tinha sido feita. E no aplicativo da instituição, a carteirinha de estudante ainda aparece como válida para este ano. Eu acho que pelo menos assim, como constava em contrato ali, que tem que dar continuidade até a conclusão do curso, eu acho que pelo menos isso com quem já está matriculado. Cursos de Direito, Enfermagem, Psicologia, Ciências da Computação e Fisioterapia foram os afetados. Uma situação que preocupa os especialistas em direitos dos consumidores. Como consumidores, esses alunos têm o direito à reparação por eventuais prejuízos e até danos morais. O meu papel como deputado e presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte na Assembleia Legislativa é dar visibilidade a essa situação, é cobrar transparência e respeito e acompanhar os desdobramentos de perto para que nenhum estudante seja prejudicado. Educação não é mercadoria simplesmente. Educação é um compromisso com o futuro das pessoas que possuem sonhos, planos e uma vida inteira pela frente. Quando a instituição já sabe que vai fechar, né, isso já é uma decisão que deve ser tomada com bastante certeza. A partir do momento que ela começa a cobrar novamente, sem avisar os alunos, a meu ver, daí pode sim ser considerado uma fraude, e é o que nós vamos apurar. E se tiver qualquer evidência, nós encaminharemos a Polícia Civil para apuração de inquérito policial. O que a gente percebe é uma falta de respeito ao cidadão, principalmente aos estudantes, que tem um sonho embutido dentro de uma faculdade, né, uma expectativa de formatura, custos disso tudo, e não pode uma universidade também estar indicando uma outra parceira, né, teria que dar mais opções, ela teria que ser bem honesta e clara numa situação como essa. Segundo o PROCON, ao menos 10 reclamações já foram registradas. A orientação é para que mais estudantes entrem com essa denúncia para que o inquérito seja instaurado de forma coletiva. Todos os alunos que se sentirem lesados devem procurar o PROCON, nós vamos abrir uma reclamação e nós já vamos tratar esse caso como uma situação coletiva, porque envolve muitas pessoas, para que a gente possa, de uma forma uniforme, quem sabe, né, buscar uma solução para todas essas pessoas que estão prejudicadas. Enquanto isso, o futuro segue indefinido para quem só queria continuar estudando. Todo mundo tem um sonho de se formar, a gente trabalhou para estar pagando, não foi ninguém que nos deu, a gente paga a faculdade, não é barato, então a gente gostaria realmente que continuasse com o curso, a gente gostaria de finalizar o curso aqui, porque a gente já está adaptado, a gente conhece o professor, a gente conhece a metodologia e isso facilita muito para nós. Muito bem. Agora, pessoal, informações chegando direto do norte do estado. Uma mãe entrou em trabalho de parto em plena BR-101 nesta segunda-feira. O caso ocorreu na região norte de Santa Catarina e é para lá que a gente vai agora falar com o Renato Santos, que vai trazer os detalhes dessa ocorrência. Renato, a gente quer saber como é que tá a mãe, como é que tá o bebê, conta mais pra gente. Como é que a informação chegou por aí? Pois é, viu, Júlia? Depois da gente noticiar fatos tristes e também lamentáveis de situações que deixaram muita gente realmente triste por causa da chuva, agora é hora de boa notícia. Esse parto foi realizado por volta das 17 horas e 35 minutos de hoje, portanto não faz muito tempo, na BR-101, ali no posto de fiscalização da PRF na cidade de Joinville. É que a pequena Yasmin decidiu nascer antes do tempo, se antecipou. O pai dela e a mãe estavam a caminho da maternidade da Civargas, aqui em Joinville, quando de repente essa mãe decidiu que daria à luz a essa pequena antes do período. E aí o pai não teve outra alternativa a não ser parar no posto de fiscalização e pedir ajuda para os profissionais da Polícia Rodoviária Federal. Graças a Deus, eles encontraram lá no posto de fiscalização uma agente que é formada em farmácia e também em enfermagem. E 3 minutos depois, a pequena Yasmin veio ao mundo com 3 quilos e 800 gramas. Uma menina saudável, muito forte, e os pais ficaram emocionados, além, é claro, também dos agentes que logo depois contaram com a ajuda também dos profissionais da concessionária Artéries Litoral. A gente separou um trechinho do médico da Artéries que atendeu a pequena Yasmin após ela vir ao mundo. Vamos acompanhar. A gente está fazendo agora os primeiros procedimentos de aspiração da via aérea, né? Aspiraçãozinha, boca e nariz.
pacientinha está estável, está bem ativa e reativa, está bem corada. Graças a Deus. É uma pacientinha a termo, né? Tá bom, querido. A equipe da concessionária responsável pela administração da BR-101 levou a pequena Yasmin, a mãe dela, a dona Crislane, e o pai, o Leandro, até a maternidade para que ela recebesse os demais atendimentos ali naquela maternidade. E claro que a gente também está feliz diante de um dia como esse, vir uma menina saudável e linda como essa para alegrar o nosso dia, e claro, alegrando o dia de todo mundo também aqui na tela do SBT, né, Júlia? Retorno com você no estúdio. É verdade, Renato. A Yasmin chegou com tudo, viu? Mexeu com o coração da mamãe e do papai, com esse pessoal da segurança que foi atrás em busca da saúde, da vida dessa criança. E a gente, claro, está muito feliz de trazer essa história. Yasmin acabou de chegar ao mundo, mas já está sendo televisionada, já virou notícia, Yasmin. A gente manda aqui um abraço carinhoso para a família, que ela cresça com muita saúde e muitas alegrias. Obrigada, Renato, por essa história impressionante aqui em Santa Catarina. Agora, você de casa quer saber? Eu sei que quer. Como será essa nossa terça-feira? Previsão do tempo. Terça-feira, com um dia típico de verão, com sol predominando e temperaturas elevadas, chegando perto dos 30 graus na maior parte do estado e podendo passar disso no litoral. A partir da tarde, a chance de temporais isolados, com chuva forte, raios, ventos, trazendo risco de alagamentos e destelhamentos aqui em Santa Catarina, viu? Os problemas com a rede elétrica também podem acontecer durante esse período no Planalto Norte, Litoral Norte e Vale do Itajaí. A Grande Florianópolis também entra nessa lista com os temporais registrados no final do dia. Vamos dar aquele giro nas regiões catarinenses? Olha lá, máxima de 34 graus no oeste, extremo oeste de Santa Catarina, mínima de 12 nesta terça-feira. Vale do Itajaí com máxima de 34 graus, Serra Catarinense também passando dos 30 aqui em Santa Catarina, norte de Santa Catarina entre 12 e 32 graus, Grande Florianópolis com máxima de 33 e mínima de 15 a 32 graus no sul de Santa Catarina, com impactos, claro, final do dia. As cidades mais pedidas, vocês de casa aí já sabem, estão no nosso Tá Na Hora Santa Catarina. Aqui, ó, separadinhas para vocês nessa segunda-feira. Xanxerê com máxima de 27 graus, sol garantido por lá. Lages na Serra Catarinense entre 18 e 28 graus. São Bento do Sul com máxima de 27, temporal confirmado por lá. Imbituba entre 24 e 30 graus, sol deve aparecer durante o dia, mas os temporais chegam já no final da tarde. E São José na Grande Florianópolis com máxima de 32 graus nesta terça-feira. É isso mesmo, pessoal. Daqui a pouquinho a gente vem com mais informações sobre os alertas em toda Santa Catarina com os temporais que devem seguir. Agora a gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta. E sabe o que tem nesta quarta-feira, essa semana especial? Kombi do Verão na Praia do Campeche. Cheia de atividades, brincadeiras, prêmios. O Laércio Botega espera vocês nas praias da Grande Florianópolis, viu? Cada semana uma praia diferente. Não vai perder, viu? Anota na agenda, Praia do Campeche, quarta-feira, dia 14 de janeiro, a 1h05 da tarde. Só aqui no SCC SBT. É isso mesmo. Daqui a pouco você vai ver mais detalhes de todo o estado catarinense. Enquanto isso, imagens na sua tela de Balneário Camboriú, 26 graus por aí. Voltamos com o nosso Tá Na Hora Santa Catarina, direto para o nosso portal SCC10, que está atualizando os impactos da chuva no norte do estado, sobretudo na cidade de São Francisco do Sul, que mobilizou a Defesa Civil na tarde dessa segunda-feira, viu? O temporal chegou já no final da tarde por lá, já fez estrago. A gente está aqui com as ações da Defesa Civil, que informou as ocorrências já registradas durante a tarde. Todas elas já tiveram, de alguma maneira, ajuda das equipes de segurança, não só da Defesa Civil, mas também dos bombeiros da região. E aqui você pode acompanhar, junto com a gente, os impactos no norte do estado. Você aí que tem acompanhado as previsões do tempo e os alertas de tempestade, o nosso portal SCC10 te atualiza a todo instante. Vem comigo. Agora, olha só, uma ótima notícia para os amantes da cultura germânica. A festa pomerana começa no dia 14 de janeiro e a venda dos ingressos online já foi aberta. Aqueles que gostam de se preparar para, durante o ano, curtir uma boa festa em Santa Catarina, pode agora se informar com a Natiele Oliveira, que está chegando ao vivo para explicar para a gente como que as pessoas podem adquirir o ingresso. É com você, Nath.
Júlia, os ingressos de forma online já estão disponíveis para a 41ª festa, Festa Pomerana, este que é um dos eventos mais tradicionais que valoriza a cultura germânica. Então tem uma gastronomia típica de primeira, apresentações culturais, bastante música e, claro, chopp gelado. Essa opção de compra online é uma das novidades desta edição e isso traz muito mais comodidade para o visitante e, claro, evita filas. E aí, para adquirir esse ingresso, basta acessar o site da Festa Pomerana, nesse endereço que aparece aqui na tela. Esse evento começa nesta quarta-feira, segue até o dia 25 de janeiro, no Pavilhão Municipal de Eventos de Pomerode. Ali nesse site também tem a programação completa. Atenção para os valores, porque de domingo a quinta-feira o ingresso custa R$20, às sextas e sábados o valor é de R$30. A festa também tem algumas regras de gratuidade, então os moradores de Pomerode não pagam para entrar de segunda a quinta-feira, só basta apresentar um comprovante de residência. E tem acesso gratuito às crianças até os 11 anos de idade e aqueles que forem vestidos de traje germânico, ou seja, vestidos de Fritz ou Frida. Uma festa muito legal e que promete ser bem especial por aqui, Júlia. Todos estão convidados. Volto contigo aí no estúdio. Obrigada, Nath, pelas informações, retornando com a gente aqui no Tá Na Hora Santa Catarina. Agora, o recadastro anual obrigatório do cartão de estudante em Florianópolis começou nesta segunda-feira. O procedimento pode ser feito presencialmente no Centro de Atendimento ao Usuário, ao lado do Ticem, das 8 da manhã às 17 horas, 5 da tarde, ou pelo aplicativo Floripa no Ponto. É necessário apresentar comprovante de matrícula atualizado, comprovante de residência e documento oficial com foto. Os estudantes da rede municipal têm renovação automática, desde que estejam regularmente matriculados. Fica a chamada para você, não deixa para o último dia, não. A gente tem acompanhado essas filas gigantescas no início do ano. Não precisa passar por isso, vai? No primeiro dia, resolve isso aí, que a gente vai seguir acompanhando os estudantes que vão retornar ao estudo. Daqui a pouquinho, vão acabar com essas férias e voltar para as atividades aqui em Floripa. Agora, ano passado, nós mostramos aqui no Tá Na Hora Santa Catarina os casos de dengue que estavam em queda na cidade de Joinville. Graças ao método Wolbachia, a cidade conseguiu pela primeira vez terminar o ano sem nenhuma morte provocada pela doença. Renato, volta com a gente para trazer essa notícia boa. É com você. Exatamente isso, viu, Júlia? De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, uma redução nos casos de dengue de mais de 98%, isso graças ao método Wolbachia, aquele método que é modificado o DNA do mosquito da dengue, que é o transmissor da doença, da zika e também da chikungunya. Vale ressaltar também que Joinville foi a primeira cidade de Santa Catarina a ser contemplada com a fábrica de Volbitos. E aí agora temos também Blumenau e ainda a cidade de Balneário Camboriú. Joinville, que terminou 2024 com mais de 84 mil casos da doença. Este ano de 2025 que passou, fechou com um pouco mais de 1.000 casos e nenhuma morte provocada pela dengue. Isso também graças ao trabalho dos profissionais que vêm realizando as visitas constantes nas residências aqui na maior cidade do estado. Sobre o assunto, nós conversamos com o secretário de Saúde e também de Vigilância Ambiental. Vamos acompanhar. É muito importante que a população entenda que ela faz parte desse processo, porque cuidar da dengue não é só um dever do poder público, e sim da população também. E nesse período, que a gente chama de período sazonal, que é o período que mais aumenta a doença, principalmente porque nós estamos numa área subtropical úmida e tem muitas chuvas final da tarde, então é importante que a população fique de olho na sua casa, no seu quintal, no terreno, e possa estar toda semana averiguando todos os locais que podem ser criadores do mosquito. Por isso que nós precisamos da força da população para isso. E os dados positivos de Joinville refletem também em todo o estado. Santa Catarina, que fechou 2024 com mais de 320 mil casos de dengue. 2025 caiu esse número para pouco mais de 18 mil. Fechou o ano com apenas 22 mortes provocadas pela doença. Retorno com você no estúdio, Júlia. Obrigada, Renato, pelas informações. Agora, um projeto de pesquisa da EPAGRE está com inscrições abertas para a seleção de bolsistas em Chapecó. Acompanha. É isso mesmo, por isso que é importante que os interessados
em fazer parte desses programas de bolsa, fiquem atentos, porque o prazo termina nesta terça-feira, 13 de janeiro. O projeto tem como foco a prospecção tecnológica e a geração de conhecimento voltados à agricultura familiar, com o objetivo de fortalecer a competitividade e a sustentabilidade das cadeias produtivas em Santa Catarina. As vagas contemplam diferentes níveis de formação, desde estudantes de graduação até profissionais com formação técnica de nível médio e superior, além de mestres e doutores. Podem se inscrever candidatos das áreas de agronomia, engenharia agronômica, engenharia civil e florestal, medicina veterinária, zootecnia, ciências biológicas, química, arquitetura, além de técnicos em ciências agrárias, agrícola e laboratório, entre outras áreas. A carga horária é de 30 horas semanais e as bolsas variam de R$ 1.000 a R$ 600, R$ 1.500, de acordo com a modalidade. A duração do contrato deve ser conferida no edital que aparece na tela. Após o período dos recursos, o resultado final será publicado no dia 21 de janeiro. Já a assinatura do termo de compromisso com a FAPESC está prevista para o dia 22. Ao todo, são 18 vagas disponíveis para atuação no Centro de Pesquisa para Agricultura Familiar da EPAGRE, aqui em Chapecó. Voltamos ao estúdio. Felipe Bastos com as informações. E o pessoal mandou mensagem. Quem é que tá correndo? Quem é que quer correr? Deixa eu ver o que chegou pra gente. Alex de Penha mandou: boa noite, Júlia. O meu exercício diário é pedalar 12 quilômetros entre ir e voltar do trabalho. Uma semana abençoada para todos. Para nós, Alex, obrigada pela participação. Paula de Chapecó também mandou: sobre hábitos de corrida, vivo adiando, colocando desculpa no tempo, nos afazeres, mas este ano a rotina fitness vem. Vem, Paula, vem pra você, vem pra mim, vem pro Cleiton, vem pra todos nós. É só a gente querer, né, pessoal? A gente finaliza hoje o nosso Tá Na Hora Santa Catarina, agradecendo a sua audiência, a sua paciência, a sua presença aqui com a gente. Amanhã tem mais Tá Na Hora, com mais informações de todo o estado. Imagens na sua tela de Florianópolis, nossa capital, 26 graus por aqui. Amanhã tem mais Tá Na Hora Santa Catarina. Muito obrigada!